E aí eu queria trazer, completando a fala do Raimundo, que a gente conversou um pouquinho aí no início da aula, né? Esse ano é o ano de reconhecimento mundial da enfermagem. 2020 tinha sido escolhido o ano que nós completaríamos aí 10 anos de Nurse Now. O Nurse Now, ele é uma campanha que aconteceu mundial. E por que que o Nurse Now surgiu? Porque chegou-se à conclusão, a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu isso, tá? Junto com outras instituições de peso, por exemplo, o Conselho Internacional dos Enfermeiros do Mundo, chegaram à conclusão que faltaria enfermagem em 2030, alguns países passariam dificuldades em relação a não se ter mais profissionais dentro da enfermagem. E a ponderação é a seguinte: você pega um jovem americano, canadense, australiano e até mesmo aqui no Brasil, de repente, o quanto esses jovens se atraem hoje para dizer assim, olha, eu quero ser enfermeiro, né? Eu vou fazer uma faculdade de enfermagem. Então, percebeu-se ao longo das décadas, até pela história de desvalorização que a categoria teve, de que, por exemplo, na Argentina, nós não teríamos enfermagem para cuidar das pessoas em 2030, exatamente, daqui 10 anos. Então, há 10 anos atrás, combinou-se assim, nós precisamos criar novos modelos dentro da área de enfermagem, nós precisamos melhorar piso salarial, carga horária de trabalho, precisamos redesenhar modelo de cuidado e nós precisamos fazer essa campanha mundial para que a gente aumente o número de profissionais na enfermagem, para que a humanidade não sofra daqui 20, 30 anos. E aí veio a questão da longevidade. A humanidade começa a viver mais, então a gente vai ter mais gente para ser cuidada, né? A expectativa de vida aumentou, 80, 90 anos, e aí eu preciso de mais pessoas para cuidar. E qual é a categoria que vai amparar, né? Vai amparar o idoso de bengala ali na rua, vai amparar o cuidado de um acamado dentro de um hospital, vai retroalimentar uma empresa de home care nos domicílios, porque tudo isso vai aumentar muito. E aí a gente associa ainda a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma ponderação muito importante, que além da longevidade, nós teríamos as epidemias, e isso aconteceu, está acontecendo com a gente agora, nós teríamos as catástrofes naturais, que elas vão aumentar nas próximas décadas, isso já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e nós precisamos, obviamente, dos profissionais de saúde, mas a profissão que estava numa defasagem gigante, que é a grande massa que tem que pôr a mão lá e cuidar, estava em decadência, a gente estava diminuindo o número de profissionais. Então, é onde surgiu a campanha do Nurse Now, que é o Braços Dados pela Enfermagem, e a gente teve a nossa madrinha aí, duquesa de Cambridge, né, a Kate Middleton, com todo orgulho, a avó dela foi enfermeira, e quando ela viu essa causa, ela abraçou essa causa e virou a madrinha do Nurse Now, que terminaria agora em 2020. E aí a pergunta é, né, o que a gente conquistou ao longo desses 10 anos de Nurse Now? A gente conseguiu, sim, redesenhar alguns modelos na área de enfermagem. Acho até que no Brasil, nos últimos 10 anos, o enfermeiro passou a ser muito valorizado. Os Estados Unidos fez um trabalho importante também em Nurse Now. Canadá também se evoluiu, né, trouxe bastante. Mas eu ainda acho que essa questão do número de profissionais, do jovem querer ser um enfermeiro, escolher isso como profissão, realmente é uma meta que talvez a gente não tenha atingido como nós deveríamos. E esse ano nós fecharíamos, né, com eventos e tudo mais, reconhecendo essa evolução. E aí eu falei para o Raimundo que isso até emociona muito a gente que está dentro da área da enfermagem. A gente teve a questão da pandemia, e aí, de forma muito natural, o profissional enfermeiro, ele virou um herói, né? Não só o enfermeiro, como todos os outros profissionais que a gente tem muito respeito, mas a enfermagem vai para a mídia, a enfermagem passa a ser reconhecida, o enfermeiro passa a ser entrevistado, passa a fazer parte de uma propaganda, as pessoas começam a entender qual é o papel desse profissional. Talvez desperte muito nessa geração que está vivendo essa pandemia, alguém que tenha por volta de 15, 20 anos, a vontade de ser um profissional de saúde. Por que não um enfermeiro?
Então vem essa pandemia, que é uma tragédia humanitária, mas que fecha Nurse Now para a gente com muita excelência. E a gente se emociona muito em relação a isso, a gente tem muito orgulho, de alguma forma, de poder mostrar qual é o nosso valor. Esse valor ele não foi só da pandemia, é um valor que já existe aí dentro dessa cadeia toda que eu mostrei para vocês. Então eu acho que é isso, eu acho que os nossos desafios são esses. Está mais do que demonstrado o valor que a gente tem, o impacto que a gente tem dentro das instituições, mas a gente ainda tem uma caminhada muito grande aí para lutar e para galgar. Eu queria saber, né, queria entender se vocês querem fazer alguma pergunta. Mais para o final da aula eu quero passar um vídeo, eu quero mostrar um vídeo para vocês que eu acho que resume toda a nossa atuação. Mas eu queria trazer essa mensagem e abrir para todos vocês aí qualquer tipo de dúvida ou questão que vocês queiram colocar em relação à nossa atuação. Legal, Fabi. Eu vou começar fazendo as provocações, tá? Depois cada um que está conosco tem toda a liberdade de fazer, né? Muito bom. Aqui no Brasil, você mostrou, a gente tem as três figuras, né? O auxiliar, o técnico e o enfermeiro, né? Isso é coisa nossa ou quando eu saio do Brasil, essa figura também existe aí fora? Boa pergunta, Raimundo. Esse é um modelo peculiar nosso. Existem, sim, outros países que você tem mais uma subcategoria enfermeira e mais uma categoria. Mas vamos falar um pouquinho dos países que estão um pouquinho à frente da gente. Se você pegar modelos como Canadá, Austrália, Estados Unidos e tudo mais, o enfermeiro, ele é a categoria predominante. Aquela coluna que eu mostrei dos técnicos, ela seria invertida. Então, por exemplo, hoje dentro do centro cirúrgico, quem circula a cirurgia lá dentro da sala é um técnico de enfermagem, geralmente. Se você for para um hospital no Canadá, Estados Unidos, quem faz isso é um profissional enfermeiro, por exemplo, dentro da sala. Numa sala de emergência, você vai ter profissionais enfermeiros em UTI. Então, eles subdivide, vamos dizer assim, dentro, você tem mais profissionais graduados que fizeram uma universidade, e aí esse enfermeiro vai para esse mercado de trabalho e ele tem que ir sendo promovido ao longo dos anos. E aí você tem menos a atuação de profissionais que tenham um outro tipo de graduação inferior. Então, existem hospitais lá fora que a atuação é totalmente do enfermeiro. Basicamente, você vai ter em todas as pontas esses profissionais mais graduados. Isso traz o quê? Mais conhecimento. Você está falando de um profissional que sentou 5 anos numa cadeira, fora as especializações que ele vai fazer e tudo mais. Então, isso muda bastante. E outra coisa que muda muito são as atribuições. No Brasil, as nossas conquistas em relação às atribuições voltadas a procedimento é muito pequenininha do que lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um enfermeiro anestesista. Ele tem uma atuação muito semelhante, né? Não igual a do médico anestesiologista, mas ele faz procedimentos importantes, como uma intubação e entre outras. Você tem o enfermeiro de emergência que vai fazer uma intubação. Você tem algumas medicações lá fora que o enfermeiro já prescreve. E no Brasil, esse monopólio ele é muito mais médico, o profissional enfermeiro não tem essa cadeia, essa atribuição, a gente não consegue migrar para alguns procedimentos. Mas eu acho, sabe, Raimundo, eu acho que isso não é saudável para o nosso segmento de saúde, porque muitas vezes, veja bem, eu trabalho muito em operadoras de saúde, a minha expertise é mais nessa questão dos hospitais privados. E hoje eu trabalho com qualidade, certificações internacionais de qualidade, e quando a gente vai desenhar os processos ambulatoriais, por exemplo, a gente vê como a agenda médica ela é estourada, né? Todo mundo tem problema de agenda, você tem uma ANS por trás que obriga você a cumprir um tempo, quem compra um convênio tem que ter um agendamento rápido de uma consulta, e muitas vezes a primeira consulta com o médico ele vai fazer solicitação de exames, né? E em contrapartida, você tem um conselho de enfermagem que não autoriza o enfermeiro a pedir exames, né? Você poderia sim
ter algum tipo de consulta mais estratégica, onde o enfermeiro pudesse ter esses procedimentos aqui no Brasil, que lá fora já é comum. Então, uma enfermeira que trabalha numa triagem hospitalar de um pronto-socorro nos Estados Unidos, você pode ter certeza que na triagem ela consegue prescrever já o antitérmico, o analgésico, ela facilita a vida do médico no momento que esse paciente vai para um consultório. E existe, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no Triple WEM, Quadruple WEM, que são modelos de saúde, onde o enfermeiro é extremamente otimizado lá fora na linha de cuidado. Então, por exemplo, um paciente que tem diabetes, que ele está numa carteira de beneficiários de uma operadora de saúde, ele vai passar com o médico endocrinologista só se ele desequilibrar, só se ele desestabilizar mesmo. O médico é o último lá da cadeia, porque eu preciso otimizar essa mão de obra que é mais cara, que é a mão de obra médica. Esse paciente ele vai ser cuidado a todo momento por enfermeiro, nutricionista. Ele vai passar por consultas e esse enfermeiro, através das suas especializações que a gente tem hoje no mercado, ele é totalmente capaz de manejar um paciente hipertenso, diabético, entre outras doenças. Deixando para o médico só realmente aquela parte, né, do momento que o paciente esteja mais grave ou desestabiliza. Se a gente tivesse esse modelo dentro da nossa cadeia, a gente teria muito menos problema aí de inchar essa mão de obra médica. Então, eu acho que essa talvez seja uma conquista que a gente precisa ter ao longo dos anos, né? Para isso, tem essas ações de redesenho, remodelagem da categoria, de empoderamento, de um monte de coisa que vocês devem saber, mas eu acredito que a gente vai caminhar para esses modelos que já acontecem lá fora. Uma outra questão que assim, me parece relevante a gente olhar, sempre nessa perspectiva de encontrar boas práticas, né? Você nos mostrou a categoria mais ou menos 2.300.000, né? A gente tem, acho que 450, 460 mil médicos aproximadamente no Brasil, né? Tá quase chegando a 500 mil. Significa uma relação de 3 a 4 profissionais de enfermagem para cada médico, né? Como é que é isso em boas práticas, nos países onde a saúde é mais evoluída, né? Você diz em termos estatísticos, né? A relação profissionais de enfermagem com os médicos. Com um profissional médico. Olha, eu acredito, né, assim, pelo que a gente vê dos modelos internacionais, a gente se apoia muito na área de qualidade nos modelos canadenses, tem alguns modelos europeus que também nos chamam a atenção e tudo mais. Essa relação, você tem lá fora, até pela questão que eu falei para vocês, dessa questão do nurse-now, você tem uma proporção um pouco menor dos profissionais de enfermagem, tá? Então, no Brasil, você tem aí uma grande massa, tem essa relação que você mencionou. Mas, em contrapartida, essa relação sendo menor lá fora, você tem menos profissionais, até porque você precisa hoje fazer esse engajamento para que ele se torne um profissional de enfermagem, você tem uma atuação mais ampla e você tem um profissional de maior qualidade. Então, você vai meio que empatar nessa relação. Ele tem mais autonomia dentro dos processos. Legal. Eu tenho outras indagações, mas vamos ouvir aí a nossa... Vamos ver se o pessoal tem alguma ponderação. Se alguém quer fazer alguma observação, ponderação, dúvida, né? Legal. Então eu vou seguir as minhas provocações aqui com você. Muito bom. A gente tem, especialmente no técnico, né? No auxiliar também, mas no técnico, a gente tem ainda muita precariedade, né? E aí onde o profissional tem que fazer 2 plantões, e isso certamente impacta no desempenho, né, do profissional. Como é que você enxerga isso e para onde anda, para onde você entende que pode caminhar
num cenário de 5 anos? Bom, essa é uma questão que é uma das questões que a gente mais debate dentro do Conselho, que é a carga de trabalho, né? Uhum. Uma das minhas atuações dentro da área de qualidade, eu me especializei em segurança do paciente e eventos adversos, né? Tá. E a gente tem uma lista de 12 fatores contribuintes para o erro dentro da linha de cuidado, né, da assistência. Um deles é carga de trabalho. Quando a gente pega um evento adverso que já ocorreu e a gente vai fazer uma análise retrospectiva, a gente analisa o fator contribuinte carga de trabalho. E aí o que a gente olha? Olha, esse profissional, ele estava cuidando de quantos pacientes no momento que aconteceu o evento adverso? Dificilmente, Raimundo, em todos os eventos, eu já analisei muitos eventos ao longo desses anos que eu estou na qualidade, dificilmente você não tem essa realidade daquele profissional estar cuidando além do dimensionamento que o COFEM permite. Existe uma escala, um dimensionamento que o Conselho Federal de Enfermagem validou e que a gente deveria respeitar isso. E isso não é respeitado dentro da categoria, isso sobrecai no enfermeiro, mas muito mais num técnico de enfermagem que precisa operacionalizar a parte mais pesada ali, que é banho, curativo, comida, dieta, medicação, tudo está na mão deles. E aí, eu achei bem pertinente a sua pergunta, porque quem paga esse pato no final da história, se a gente for analisar, é o paciente, né? Então, é uma ponderação que vai muito mais além do que os direitos da enfermagem. Eu estou onerando um evento adverso, eu estou causando um dano evitável em alguém que não tem nada a ver com isso, que é o nosso paciente. Hoje, o Conselho Federal de Enfermagem, ele tramita algumas PLs, dentro do Congresso, elas ainda não foram votadas e muito menos conquistadas, mas hoje, para você ter uma ideia, a gente tem tramitando no Senado a regulamentação das 30 horas de trabalho semanal, que a ideia seria diminuir essa carga horária. A gente sabe que a categoria tem o hábito de ter os 2, 3 empregos, e isso gera a questão do cansaço e a questão do erro. Então, isso está tramitando no Senado. A gente tem uma outra PL relacionada a piso salarial. Se eu melhoro esse piso salarial de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, porque ele está abaixo do quadro nacional hoje, atualmente, é que as instituições, elas até fazem um upgrade em São Paulo, mas um profissional enfermeiro que vai trabalhar em algumas regiões mais carentes do Brasil, ele pode chegar a ganhar, por exemplo, R$ 2.500. Estou dando um exemplo aqui para você. E a instituição ainda vai se basear no piso salarial que está validado. Então, isso é assim, chega a ser um absurdo, né? Chega a ser algo fora da realidade. Então, a gente está tramitando uma PL de piso salarial. A terceira PL que está tramitando é de um descanso digno. Então, a gente não tem uma área de descanso. Vocês conhecem o hospital e vocês sabem que hoje o descanso existe, a estrutura para o médico, alguns lugares para fisioterapia, mas a gente não tem esse descanso formalizado na categoria de enfermagem. Nós conquistamos o ano passado a sala de descompressão, ela vai ser obrigatória, seria um espaço para a enfermagem, para que o profissional possa ir e poder descansar ali, nem que seja por volta de 15 minutos, para poder colocar, se equilibrar, voltar ao normal e não cometer erros na linha de cuidado. E a gente tem uma outra PL, que é da aposentadoria especial. Eu acho que dificilmente a gente vai conquistar isso depois dessa reforma previdenciária, mas esses são as 4 PLs que está tramitando hoje. Eu acredito que nos próximos anos a gente tem algumas conquistas relacionadas a piso salarial e, de repente, a sala de descompressão, que é o descanso digno. Eu acho que a gente evolui nisso, sim. O que falta na nossa área? O enfermeiro, ele precisa se politizar. A gente precisa ter mais enfermeiros, vereadores, deputados e pode ser senadores, quem sabe. Você pega, né, com a categoria médica hoje, ela tem uma politização, você tem diversas figuras políticas que têm a formação médica. A gente precisa levar essas pessoas com formação de enfermagem para dentro da política para que elas lutem por isso, para que elas possam votar também e dizer, olha, essa categoria ela é importante, que tenha voz dentro de um congresso. Então, eu acho que falta isso, eu acho que nos próximos 5 anos vai passar muito rápido, talvez a gente não conquiste grandes coisas,
mas algumas figuras muito importantes da nossa área, você pega hoje a ex-presidente do Corém, a Renata Pietro, que ela provavelmente vai entrar para a política, vai se candidatar aí na próxima eleição, é uma pessoa de peso que precisa estar lá lutando pelos nossos direitos, digamos assim. Então, é isso que acontece, Raimundo. Na verdade, os erros acontecem sim, as trocas de medicação, o erro de um cálculo e tudo que a gente já sabe que acontece lá na linha de cuidado. Então, isso precisa ser revisto de forma urgente, né? Legal. Alguém quer fazer alguma abordagem para a Fabiana? Não, eu só queria, Fabiana, primeiro te cumprimentar aí, te agradecer teu tempo aí para nos ajudar a compreender. Eu estudei um pouquinho a história da Florence, é uma história realmente fantástica, a revolução que ela fez, a inovação que ela fez na própria medicina, né? Quando ela viu o problema dos leitos, por que os soldados morriam, né? Era para falta de luz, por falta de higiene, né? É muito mais e menos pela causa raiz do próprio, às vezes, tiro ou da enfermidade. Do ferimento, é verdade. Então, super bacana se retomar a história aí, mas você tocou num ponto aí que é sempre eu já dirigi alguns hospitais e sempre aquela máxima, né? 80% de ocupação, correlação de enfermeiros, médicos, plantonistas, e às vezes a conta do hospital não fecha, do ponto de vista que ele tem que também ser saudável, né? E aí entra todos os conflitos que você coloca aí, super relevante, super justo, no sentido de como um profissional, e não é só profissional de saúde, mas eu acho que o Brasil vive essa situação, né, de os profissionais mal remunerados, em quase todos os segmentos, mas na saúde também isso acontece. Então, você colocou um assunto aí para nós aí de quanto vocês começam a discutir isso, seja no conselho, seja nas câmaras, seja, né, no governo federal, ou piso, ou a previdência privada, a previdência no sentido de aposentadoria, mas a gente é uma situação que não é fácil chegar a hoje, enquanto o Brasil não voltar a crescer de forma acelerada, acho que esse é o ponto onde tenha mais riqueza, a gente não vai conseguir distribuir essa riqueza, né? Ou seja, remunerar melhores profissionais. Esse é um ponto. Outro ponto, né, que eu acho que a gente deveria, o que está acontecendo aqui, nada mais é do que a gente tentar se capacitar melhor. Todos nós aqui estamos investindo o nosso tempo para aprender alguma coisa. Com a Fabiana, com o Raimundo e com todas as pessoas que têm passado aqui com o seu conhecimento, trazer algum... Então, eu vejo isso, né, o quanto que a gente tem que incentivar, e talvez o grande aprendizado da pandemia tenha sido esse, o quanto a gente pode melhorar, qualificar as pessoas. Uma enfermeira muito bem qualificada, né, não tenho dúvida que todo mundo quer, né? Até um técnico de enfermagem, inclusive, né? Então, só um terceiro ponto, eu queria ouvir a tua opinião. Eu tive a experiência de estar lá na Kaiser Permanente, onde é menos conceito dos profissionais independentes e mais o conceito dos profissionais coletivos. É o médico com a enfermeira, o farmacêutico com a nutri, a psicóloga, enfim, né? Eles olham o caso do paciente e cada um deles tem a independência da resolutividade, né? Se o enfermeiro achar que tem que dar a medicação, tirar a medicação, né? Se o nutricionista, o grupo resolve e individualmente eles tomam as ações aí. Talvez isso no Brasil ainda é algo que a gente tem que construir, que é o senso coletivo, né? E a pessoa, centrada na pessoa e no paciente, né? Isso, exatamente. É um livro que eu comecei a ler,
né, que eu quero trazer lá para a nossa organização, que é a medicina baseada na pessoa, né? Que Uhum. falaram muito bem desse livro. E aí, eu acho que vai ter muita coisa para a gente enriquecer aí. Mas é isso, era muito mais um comentário assim das Tá. dificuldades, né, daquilo que você colocou, de como remunerar melhor o profissional, mas enquanto, a tese acho que não é minha, mas esse país ele não vai resolver cortando e aumentando impostos, ele vai resolver Concordo. crescendo. Crescendo, né? Crescendo, os hospitais poderão ser melhor remunerados, e sendo melhor remunerados, poderão remunerar melhor as pessoas. Né? Em tese é Exatamente. isso. É, eu entendi o que você quer dizer. Não é uma questão só do empresário, né? Não pode jogar isso só no colo do empresário. É toda uma roda que tem que se sustentar. É governo, é país, é crescimento, é o empresário também, é todos juntos. Mas, Ulisses, você tocou num ponto aí que, assim, eu trabalho para isso. Eu acho que essa é uma meta nossa, esse trabalho em equipe multi. E esse respeito, né, assim, de cada um ter o seu empoderamento dentro da sua atuação, eu acho que isso, assim, é magnífico. A maneira que você diminui problemas, né, com o cliente, à beira-leito, otimização de recursos. Hoje, o que a gente mais faz, a questão da deshospitalização, a gente fala tanto nisso, né? Dentro de um hospital de operadora, verticalizada, o quanto é importante um leito, eu preciso otimizar plano terapêutico, mas o quanto eu desenho os meus processos para dar esse empoderamento, né? O quanto uma nutricionista, ela tem que ficar esperando, né, de repente o médico chegar para prescrever uma dieta para ela transcrever para uma prancheta dela, e sendo que ela tem a formação às vezes para alterar um dado, para fazer alguma coisa. Então, isso que você falou, para mim, assim, é o futuro. Nós que atuamos nessa posição de líderes de saúde, a gente deve cada vez mais incentivar isso. Eu já tive a oportunidade, tenho muito orgulho de ter participado de cases de sucesso mesmo, de trabalho de equipe multi, assim, que a gente trouxe modelo canadense, por exemplo, lá de fora, onde a equipe faz esse plano terapêutico a 4 mãos, passa visita todo mundo de manhã junto, entra todo mundo dentro do quarto do paciente, é onde a gente vê esse modelo, né? Entra a físio, entra o médico junto com a enfermeira, ó, nós resolvemos vir os 3 junto aqui para a gente já conversar e não ter desvio de comunicação, né? Então, eu já participei de cases de sucesso e eu acredito que isso seja possível. Eu acredito muito nessa possibilidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar para isso. Legal. Mais alguém? O Fabi, você lá no teu slide, né? Você fechou falando em otimização de custo, né? Ou redução de custo, alguma coisa nesse sentido, né? A gente que trabalha em saúde, né? A gente ouve todos os dias que no mundo todo, mas no Brasil especialmente, nós temos um alto volume de perdas e desperdícios, né? E essas perdas e esses desperdícios, eles estão distribuídos, vamos chamar assim, entre vários entes, né? Então, tem a atuação do profissional médico, tem a atuação dos paramédicos, tem a maior ou menor eficiência, mas também tem uma parte do usuário, do paciente, né? E aí, quando a gente olha a nossa população, né? O nível educacional da nossa população, né? A impressão que eu tenho é que há um desperdício por força de uma... Eu até chamo, não sei se o termo é esse mais adequado, mas uma hiperdependência do paciente para com a equipe que o atende, né? Como é que você pensa que a gente pode mudar isso, né? Porque quando você falou do modelo canadense, né?
Eu tive uma experiência assim, pessoal muito incrível, porque meu filho mora no Canadá e o dia que eu fui visitá-lo, e o dia que eu cheguei, eu tinha que levar o meu neto para uma consulta médica, né? E eu fui acompanhá-lo para entender como é que funcionam as coisas lá, né? Que é uma postura muito menos paternalista do que a postura que a gente Isso, tem no Brasil, né? Como é que você exatamente. enxerga isso olhando para cenário? Porque eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que viver o presente com os olhos voltados para o futuro, né? Perfeito, é isso mesmo. Como é que a gente pode mudar ao longo dos próximos 3, 5 ou 10 anos, né? Para que cada vez mais a gente seja verdadeiramente construtores de valor em tudo aquilo que a gente faz. Exatamente. Isso é ótima ponderação. 2017 eu tive num hospital lá em Toronto, e hoje eu estou no grupo que eu trabalho, a gente implantou, ganhamos o selo de qualidade canadense Quimentum o ano passado. Em 2017 fui fazer um laboratório lá, até porque a gente precisava implantar as 32 práticas obrigatórias que a gente chama de HOP. E uma dessas práticas, ela chama plano educacional. O que é esse plano educacional? O canadense, ele prega e preza muito a questão da educação na admissão do paciente. Então, para você ter uma ideia, eles têm paciente cidadão, né? Eu assisti a palestra de uma paciente cidadã, a Caroline, e eu fiquei encantada por aquilo, muito longe da nossa realidade. Os pacientes cidadãos são aqueles pacientes que estão envolvidos eles são da comunidade, representam uma comunidade e eles estão dentro dos hospitais. Eles estão junto com a governança do hospital dizendo assim, ó, a comunidade espera isso de vocês, a gente precisa de tal coisa. Eu acho que esse atendimento que é importante, eu acho que os processos desse hospital poderiam ser diferentes. Eles fazem parte de conselhos consultivos de núcleo de segurança do paciente. Então, existe essa troca. Em contrapartida, esse cidadão ele é muito comprometido, ele também é educado para suas responsabilidades da sua saúde. Então, por exemplo, quando você fala adesão ao tratamento, no Brasil, o quanto a gente corre atrás do paciente para ele tomar o antihipertensivo, para ele usar a insulina, para ele seguir uma dieta. E dentro de uma operadora, a gente carrega esse paciente no colo muitas vezes. Muitas vezes ele evolui para estados mais críticos e essa conta é nossa, é da operadora. E muitas vezes por falta de adesão dele. No modelo canadense, isso não existe. O paciente ele é educado de uma outra forma. É lógico que a gente ainda não faz desta forma, mas ele também é responsabilizado pelas ações que ele toma. Vou dar um exemplo para vocês de um protocolo de queda dentro de um plano educacional. No momento que o paciente adentra um hospital canadense, a família e o paciente, no caso, se ele for consciente, eles são orientados às questões de queda, né? Eles são educados ali no primeiro dia de internação de que existe um risco de queda e o que ele não deve fazer. Se esse paciente ele vem a cair durante a internação, porque ele levantou da cama sozinho, porque a família baixou a grade, ou porque desamarrou, tirou a restrição, esse paciente, essa família, eles são responsabilizados por esse resultado. E eu, assim, desde que eu me conheço por profissional, quando cai alguém no hospital, quantas vezes a gente foi conversar com família que muitas vezes não aderiu. E no final da história, a instituição, ela ainda é culpada por aquela queda. Ontem à noite, eu estava resolvendo no celular, a filha de uma paciente me ligou, coincidentemente eu tenho uma amizade com ela e por isso ela me ligou, que a mãe tinha caído dentro do hospital que eu trabalho e que ela estava desesperada e ela fez toda uma crítica ao hospital. Eu me desculpei e falei, me dá um minuto que eu vou ligar lá para a gerência do hospital. No momento que eu liguei, a gerente me explicou que a família, inclusive uma dessas filhas, tinha proibido a questão da restrição, da grade elevada, a acompanhante tinha se ausentado do quarto. Então, assim, existe uma meia-culpa em que o brasileiro muitas vezes não se coloca dentro dela, mas porque a gente não tem educação em saúde, tá? Não é a educação só escolar. O quanto a gente desenvolve esses pacientes cidadão. O quanto hoje um jovem ou nós estamos inseridos dentro do sistema de saúde, a gente como comunidade vai num conselho consultivo. A gente não tem essa formação.
Então, esse modelo eu trouxe como aprendizado, admirei, fiquei extremamente encantada quando eu assisti a palestra da esposa de um paciente que havia morrido por sepse, e o hospital perdeu o time da sepse daquele paciente. E essa mulher, ela entra para o conselho consultivo de um hospital e ajuda o hospital a fazer um protocolo de sepse. Quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente encantada. Então, eu acho que a relação é essa, Raimundo, é a educação em saúde que a gente precisa dar para a população, criar essa cultura para que quando ele entre dentro de uma linha de cuidado, ele saiba as responsabilidades dele. Isso é diminuir custo, isso é evitar desperdício, né? Porque se eu tenho alguém que ao longo do tratamento e da vida não adere ao tratamento, eu vou ter consequências mais caras lá na frente, né? Então, esse é o modelo. Você está na academia, né? Na academia, nas escolas, a gente tem ensinado isso e você enxerga já algum movimento nesse sentido nas organizações com as quais você se relaciona? Eu acho que não temos na educação escolar, educação em saúde não. Eu acho que a educação em saúde que a gente fala dentro da área escolar ou acadêmica é aquela educação voltada para ciências, conhecimento do corpo, fisiologia, seres vivos. A gente não tem, por exemplo, a gente não ensina as pessoas quais são as consequências que ela tem em comer gordura a vida inteira. Ninguém fala isso dentro da escola, ninguém mostra o mecanismo de um infarto. Eles aprendem no máximo que é um coração normal, digamos assim. Eu acho que as instituições hoje que buscam esses modelos de certificação internacional, eles têm uma grande chance de já começar a praticar assim. A gente já vê esses movimentos dentro de algumas instituições. Eu, por exemplo, eu tive a experiência prática, foi um projeto meu dentro do Grupo São Cristóvão Saúde, que eu montei um conselho consultivo da comunidade dos Testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles têm uma questão em saúde muito forte, que é a restrição ao uso de ambiocomponentes, e eu peguei esse modelo canadense de 2017, em 2018 eu aproximei a instituição, a operadora. Eles tinham 700 pacientes testemunhas de Jeová numa carteira de 200 mil vidas, mas que quando esses 700, quando um deles precisava operar, era o maior problema do mundo dentro da operadora, até NIP junto à ANS, eles ganhavam. Quando eu trago essa comunidade, eu desenhei um conselho consultivo, eu coloquei essa comunidade para desenhar o protocolo de uso restrito de hemocomponentes e chamei alguns médicos do hospital. Diretor clínico, diretor técnico, fazia parte do conselho consultivo junto com a comunidade. No começo foi muito engraçado, porque eles falavam, Fabiana, eu vou porque eu tenho amizade com você, mas eu acho que isso não vai dar certo. E chamei a equipe de anestesia, a gente desenhou isso da linha cirúrgica. Hoje nós somos grandes amigos dessa comunidade, nessa operadora. Eles trouxeram um modelo PBM, que a gente chama, que é Programa de Gerenciamento do Sangue. Eu não conhecia, a nenhum momento eles falaram em religiosidade, eles nem queriam tocar nesse assunto. Eu descobri que o PBM era um modelo médico, foram médicos que implantaram isso. Hoje o INCOR usa, o Guilherme Rabelo, até que eu comentei com você, ele é um testemunha de Jeová do Escritório de Inovação, e ele implantou o PBM no INCOR junto com o Fábio Jatene. Fui lá outro dia assistir uma palestra do próprio Fábio Jatene falando do programa de gerenciamento do sangue. Então, o uso racional de hemocomponentes não é uma questão do testemunho de Jeová, já é um debate mundial. O que você pode fazer usando menos hemocomponente? É igual o uso racional de antibióticos. Quando eles apresentaram aquilo para a equipe médica, os médicos ficaram de boca aberta. Eles falaram assim, Fabiana, que negócio legal é esse? E nós fomos se debruçar nessa parte técnica, eles nos levaram para curso no INCOR e hoje eu tenho PBM dentro do Grupo São Cristóvão. Quando entra um paciente testemunha de Jeová no pré-operatório, ele é totalmente otimizado, ele tem que ter um HB e HT diferente, ele é preparado para ir para uma cirurgia. E no intraoperatório tem alguns manejos que devem acontecer, diferenciados, né? E essa comunidade, no final da história, quando ela viu, né, que a instituição estava disposta a fazer esse conselho consultivo e ajudar, ela também se colocou eticamente. Ela virou para a instituição e falou, olha, nós não podemos dizer que o médico não tem a sua autonomia de decisão, nós temos que respeitar, até como religiosos, a gente precisa respeitar isso.
E no momento que a instituição ela faz tudo para salvar um testemunha de Jeová, não utilizando o hemocomponente, mas se esse médico vê no final que ele vai perder essa vida e ele decidir que ele tem que transfundir, nós vamos respeitar. Então, assim, eu nunca imaginei que a gente ouviria uma frase dessa de uma comunidade religiosa que se demonstrava mais resistente. E aí eles entenderam, e a gente ouviu isso da boca do advogado deles, da boca de médicos, testemunhas de Jeová, que se a instituição tem um manejo, e no final da história, entre uma questão de vida ou morte, e ela entender que aquela pessoa vai morrer e o médico decidir por transfundir, eles deveriam respeitar também. Então, hoje a gente faz esse PBM dentro do Grupo São Cristóvão com uma excelência muito grande. Então, a gente trouxe esse modelo para dentro da instituição. Eu acho que instituições como INCOR, Sírio-Libanês, Einstein já começam a falar desse tipo de modelo, e entre outras, tá? Não quero ser injusta aqui com outras instituições do Brasil, não. Mas eu vejo que essa busca pelo selo de qualidade internacional acaba obrigando a instituição a olhar para essas coisas. Legal. Eu estou muito feliz com as suas observações. Eu ficaria aqui o dia todo. Que legal. Mas eu quero respeitar o nosso acordo, o nosso compromisso. Eu consulto se alguém quer fazer mais alguma observação, alguma dúvida tal, para que a Fabiana possa dar continuidade ao encerramento da apresentação, possa fazer o encerramento da apresentação dela. Eu um ponto aí, Fabiana. Sim, só te cumprimentar mesmo, Fabiana. Eu acho que esse momento aqui do sábado nosso aqui tem sido... Eu já estou me acostumando, depois vai ser difícil desacostumar, viu, Raimundo? Vamos ter que continuar depois. Eu também, já vou assistir todo sábado. E às vezes eu não consigo, ou teve um dia só que eu perdi, e perdi mesmo, né? Ainda que ao vivo sempre é melhor do que copiado, mas é te cumprimentar aí, Fabiana, aí pela riqueza aí das informações que você trouxe para nós aí, qualidade das informações, e vou, sempre que eu precisar, vou recorrer a você, alguma dúvida aí, para você me apoiar aí, eu que estou empreendendo agora nessa área, e fico muito feliz de te conhecer um pouco mais hoje. Parabéns aí, obrigado aí pelo teu tempo. Muito obrigada, Ulisses. Obrigada. Legal. Então, vamos lá, Sara? O vídeo, Fabiana? Pode ser, sim.
Esse vídeo, o som ficou um pouquinho comprometido, mas esse vídeo da Cleveland Clinic, né? É uma dos locais, não sei se todos vocês conhecem, é um dos hospitais que tem o cuidado mais centrado no paciente no mundo. Várias metodologias saem da Cleveland como modelo. Eles têm laboratório hoje para gestores, líderes, né? Que podem fazer uma imersão, alguns cursos lá, mas eles têm uma trilha de imersão, de acolhimento e de cuidado centrado no paciente fora do normal. Realmente estão bem à frente, assim, são bem visionários. E esse é um dos vídeos, né, originais dele que mostra, né, essa questão, né? Se a gente estivesse no lugar do paciente, como você os trataria, né? Então, acho que essa é uma reflexão para todos os profissionais de saúde que a gente tem que fazer todos os dias quando a gente acorda e sai para trabalhar aí com essa missão. Acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui no dia de hoje. Muito bem, muito obrigado, viu, Fabiana? Uma vez mais, eu estou muito feliz com a sua contribuição. Nós vamos circular depois o material, esse encontro. Ótimo. E assim, obrigado mesmo, viu? E a gente vai continuar essa caminhada, né? Que legal. Tem um dos temas que, quando a gente está olhando a saúde, e está olhando sobre várias perspectivas, né? E a gente tem uma experiência hoje no Brasil muito significativa do papel das organizações sociais de saúde na gestão e na melhoria da eficiência dos serviços públicos, né? Então, legal. No próximo sábado, a gente vai trazer duas pessoas muito especiais. Pode apresentar, Sara, por favor? Aí. No sábado, a gente vai trazer duas pessoas especiais. O Paulo é o superintendente de uma OS lá da Bahia, chamada IGH, e o Gustavo é um amigo pessoal e também é um diretor assistencial corporativo. E eles aceitaram o desafio de trazer uma abordagem para nós sobre o papel das organizações sociais na melhoria da eficiência dos serviços públicos. Então, fica o convite, próximo sábado, mesmo horário. Ok. Eu acho que, certamente, eu conheço os dois, conheço particularmente o Gustavo, trabalhei com ele, e tem umas experiências assim muito incríveis para compartilhar conosco e para nos trazer. Então, quero fazer o convite para todos para o próximo sábado. E aí, como faço todo o encontro, né, quero chamar um pouco a reflexão sobre o que a Fabiana nos trouxe e da questão da educação e conhecimento, né? Então, tem alguns livros que são muito marcantes na vida das pessoas, na minha especialmente. E dois deles eu quero recomendar para vocês, e um deles, inclusive, nós vamos ter no dia 22. Pode passar, Sara? No dia 22, nós vamos ter conosco o Dante Galian. O Dante é um professor aqui da Paulista de Medicina, e ele vai falar sobre os clássicos e a saúde da alma, né? Esse é um livro do Dante, muito interessante. Quem depois tiver interesse, a literatura como remédio, eu estou recomendando a leitura e, inclusive, o convite para que no dia 22, no outro sábado, o Dante já se comprometeu comigo, ele vai falar um pouco sobre essa questão dos clássicos e da literatura que transforma a nossa vida e contribui para a melhoria da nossa saúde, né? E tem esse livro do John Bunyan, que é um livro assim super clássico, né? E ele trabalha um pouquinho a questão da felicidade, e dizem que depois da Bíblia, é o segundo livro mais lido no mundo, né? Então fica aqui como recomendação e como reflexão, né, para que a gente possa nos aperfeiçoarmos a cada dia, seja pelo compartilhamento das experiências, como a gente teve hoje aqui,
e como a gente tem todos os dias, seja com a leitura de materiais referenciados e que nos ajuda a cada hora e a cada momento no nosso processo de transformação em sermos pessoas cada vez mais úteis à sociedade. Então, vou passar para a Sara agora, que ela tem um procedimento final aí, e só para reforçar a minha gratidão a todos, a Ulisses, sempre presente, Creusimar, lá naquele sol maravilhoso lá de Fortaleza, a Rosária, a Lourdes, a Márcia. Tá lindo o sol aqui, viu? Oi? Tá lindo o sol aqui em Fortaleza. Tá lindo o sol aí em Fortaleza, né, Creusimar? Então, Fabiana, tá bom. parabéns, Fabiana. A gente fica até emocionada com a missão que vocês fazem, tá? Obrigada. Quem já precisou e passou e precisou do trabalho de vocês sabe valorizar, sim. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Quero, Raimundo, só pegando um gancho, tem uma amiga aqui dentro da sala, Márcia Boésio, é uma enfermeira que faz um trabalho enorme. Quero agradecer a presença dela aqui dentro da sala com a gente. Ela deixou um comentário aí no chat. Obrigada, Márcia, pela atenção. Bacana. Então, tenhamos todos um... Márcia, muito obrigado, viu? Trabalho excelente que a Fabiana faz lá, ela é maravilhosa. E adorei a apresentação, excelente. Legal. E também uma gratidão especial às pessoas que têm nos acompanhado e que, por alguma razão, não estiveram presentes hoje, mas certamente acompanharão depois o material gravado que vai ser disponibilizado. Tá? Então, um ótimo final de semana para cada um de vocês e fiquem com Deus. Sara? Bom, pessoal, como sempre, vamos terminar a nossa manhã com aquele sorrisão. Quem quiser dar uma ajeitada no cabelo, liguem as câmeras. Vamos lá para a nossa foto. Mais alguém? 2, 3 e... Espera só um pouquinho que está entrando mais gente aí. Lourdes? A Lourdes está... Legal, manda bala, Sara. 2, 3 e... Muito bom, obrigada, pessoal. Ótimo final de semana para vocês. Legal, gente. Um abraço, Obrigada, viu? Fabi, gente. muito obrigado, viu? Um grande abraço a Obrigada, todos. doutor. Muito obrigada Tchau. mesmo, gente. Tchau. Isso, um abração. Tchau.